Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje nós vamos fazer essa porta de maternidade elefantinha dorminhoca. Olha só que fofura, gente! Ela combina muito bem com aquela elefantinha dorminhoca que nós já fizemos aqui no canal, nosso primeiro amigurumi musical. Se você não viu, está aqui no cantinho do vídeo para você acompanhar. Gente, olha só que fofura! Ela pode também ficar de olhinhos abertos, mas eu optei por fazer ela dormindo, porque assim ela faz companhia lá para outra. De repente sua cliente pede uma, já leva a outra, assim já fica tudo igual, tá bom? Olha só que fofura. Uma coisa muito legal, vou passar umas dicas para vocês bastante interessantes aqui. E a primeira dica bem legal que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ela não precisa fazer as patinhas de trás. Ela não tem, gente, olha só. Atrás ela fica assim. Se você fizer as patinhas de trás, ela não vai encostar na parede. Então ela vai ficar assim, ó, erguida da parede. Ela não vai ficar retinha, bonitinha. Então você já não faz as patinhas de trás, também não precisa fazer as orelhinhas e muito menos bordar. Isso aqui é um trabalho que é só visualizado de frente, que a pessoa não vai pegar na mão, não vai ficar manuseando, nada disso. Gente, a nossa videoaula é composta por o elefantinho, a borboletinha e o balãozinho. Eu vou fazer o balãozinho maior e vou deixar no vídeo para vocês o padrão do menorzinho, tá bom? Essa guirlanda aqui, esse anel de isopor, a gente compra com o nome de guirlanda de isopor. Nós já aprendemos a cobrir no vídeo da coelhinha dorminhoca também, que eu fiz aqui para vocês. Se vocês não viram, tá aqui no cantinho. É legal acompanhar como se cobre essa guirlanda lá, porque lá eu ensinei a fazer para qualquer tipo de guirlanda, de tamanho e tudo mais. Mas eu gostaria de passar algumas dicas para vocês aqui. Olha só. Essa daqui, vou virar do lado de cá para não ter muita confusão visual. Ó, essa daqui tem, de ponta a ponta aqui, 28 centímetros. É o mesmo tamanho da coelhinha, tá? No entanto, existem outras de 28 centímetros com a largura, que o anel é bem mais grosso. Aquele que vocês viram lá no vídeo, na foto que eu coloquei no Instagram, ela era mais grossa. Esse anel aqui era bem mais grosso. Por isso é importante vocês verem o vídeo primeiro lá de como se cobre a guirlanda, porque se eu der as medidas aqui, vocês vão ficar sem parâmetro nenhum. Você vai comprar uma de 28 e depois vai dizer, segui as medidas da Cristiane e não deu certo. Não deu certo porque às vezes a sua é grossa, a minha é fina. Eu fui comprar da outra grossa e só achei essa fina, mas na verdade eu até prefiro essa fina. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês, olha. Eu na verdade não sei se tem outras marcas, aqui na minha cidade só vende essa daqui. Em qualquer loja que eu vou é sempre essa daqui. Mas vou dar uma dica pra vocês, olha só. Aqui tá escrito, olha só, guirlanda bola, porque é redonda, né? Porque tem a de coração e tudo mais, né? 260 é essa mais fina. Aqui tem a mesma medida, 270 é a mais grossa. É a outra que eu tinha. Eu levei esse daqui lá na loja, porque eu não tinha medida, já tinha entregue para cliente, e a proprietária da loja viu lá, falou 260, foi 270, foi procurar, não achou 260. Aí eu vi que essa daqui era mais fina, então a diferença é essa daí. Por isso que é legal vocês seguirem aquele tutorial lá, para cobrir. Foi toda feita em ponto baixo, pegando pela alcinha de trás, igualzinho como eu fiz lá, tá bom? Para esse tamanho aqui de guirlanda, eu fiz 156 carreiras de 27 pontos pela alcinha de trás. Dá para você fazer com menos carreiras e aí você vai ter que esticar um pouquinho mais, tá bom? Mas não faça com mais carreiras, porque aí ele vai ficar... você vai poder colocar aqui e trabalhar confortavelmente, só que aí isso daqui, ó, ele fica dançando aqui, e aí ele pode sair aí fora do eixo que você colocou que você armou, colocou
colocou os seus elementos aqui, isso aqui pode girar e ele vir parar aqui, sabe? Então esse tamanho, além de estar bom, se fosse você, eu faria menos carreiras, não mais. Você vai fazendo e vai ajustando para ver se tá certinho, tá bom? Se ficou legal, tá? Essas dicas todas você vai encontrar lá no primeiro vídeo, tá legal? E a nossa lista de material já está aparecendo aqui no canto, com ela em mãos. Vamos lá, a nossa videoaula de hoje. Bom, para fazer a tromba, nós vamos fazer o seguinte. A gente sempre faz um anelzinho mágico, eu faço assim, né? E sobra um rabichinho, né? Dessa vez nós vamos deixar um rabicho aqui, ó, com mais ou menos uns 25, 30 centímetros, tá bom? É um tamanho bem grande, mas assim a gente vai conseguir trabalhar com folga. A partir daqui, eu faço o anelzinho mágico aqui. Dentro dele, eu vou fazer 6 pontos e depois uma carreira com 6 aumentos. Bom, agora eu tenho aqui 12 pontos. A próxima carreira eu vou fazer pegando apenas a alcinha de trás, olha. Tá bom? Então agora, olha, antes de prosseguir, eu vou fazer o seguinte. Com uma agulha, eu coloco aqui a outra extremidade aqui do rabicho. E o rabicho tá aqui pelo lado de dentro, né? Então agora eu vou colocar aqui, ó, de forma que eu vou sair aqui. Isso aqui vai facilitar muito o nosso trabalho, ó, tá? O meu saiu aqui o fio guia junto, mas é só puxar aqui. Pronto, tá? Então, vamos lá voltar aqui a fazer a tromba. Vamos continuar aqui, tá? Eu vou fazer, a partir daqui, 14 carreiras sem aumentos, tá? Então, nós temos a primeira carreira, pegando pela alcinha de trás, e as demais serão normalmente, tá bom? Eu vou fazer normalmente. Então, são um total de 15 carreiras sem aumentos. 15 carreiras de 12 pontos. Depois daquela inicial que a gente fez, tá bom? Então, fique entendido. Olha, aqui nós fizemos por fora, né? E daqui pra cá você vai precisar contar 15 carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer essas carreiras que faltam aqui e a gente se encontra mais adiante. Bom, feito as 15 carreiras, então agora eu vou fazer uma carreira com 3 pontos e um aumento. Isso vai resultar numa carreira com 15 pontos. Agora nós vamos fazer 5 carreiras de 15 pontos. Bom, nós vamos fazer agora uma carreira com 4 pontos e um aumento 3 vezes. Isso vai resultar numa carreira de 18 pontos. A seguir, nós faremos 3 carreiras com 18 pontos. Então, feitas essas carreiras todas, eu volto aqui pra gente continuar a tromba. Bom, gente, nesse momento aqui, nós já terminamos a tromba do nosso elefantinho, tá? Então, nós vamos agora partir para a cabeça. Como eu falei pra vocês, não precisa fazer uma divisão, separação, nada disso. Nós vamos começar a fazer aqui o seguinte, olha. Uma carreira nesse momento de 2 pontos e um aumento a volta toda. Bom, então nós terminamos agora uma carreira com 24 pontos. Então agora nós vamos começar a fazer aqueles aumentos que a gente está acostumada. 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, e vamos seguir assim até 6 pontos e um aumento. Então, chegando nessa última carreira de 6 pontos e um aumento, eu volto para a gente continuar. Então, gente, nós temos aqui 6 carreiras sem aumentos, tá bom? Nós vamos agora começar a diminuir daquela maneira simples que a gente faz sempre. Primeira carreira, 6 pontos e uma diminuição, depois 5 pontos e uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição, e vamos assim até fechar. Nós vamos colocar o enchimento à medida que a gente for fechando, é óbvio, né? Então, é o seguinte,
Vou fazer aqui com ele aberto, fica mais fácil de explicar, tá? Faz uma bolinha assim que é pra ele não entrar lá pra dentro, tá? Nós não precisamos encher aqui dentro, na tromba. Então, você vai pegar o enchimento, fazer uma bolinha só nesse primeiro, tá bom? E você faz assim, ó, tá? Você vai colocar aqui. Os outros você não precisa ficar maciando dessa forma não, tá? E aí, você enche mais um pouquinho aqui, tá? Você vai fechando e vai enchendo à medida que for fechando, e vai fechar tudinho como a gente faz uma bolinha normal, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a cabeça e volto pra gente dar continuidade no nosso trabalho aqui. Bom, gente, olha só, eu acabei, já fiz o fechamento aqui, e agora a gente vai fazer o trabalhinho da tromba aqui, olha. Eu tô colocando aqui uma agulha de 10 centímetros, se você não tiver dessa, você pode usar uma menor, mas precisa ser uma agulha de aço e com ponta, tá? Nós puxamos aqui pra fora o fio, mas ele tem que estar lá dentro, né? Nós puxamos ele pra fora pra poder facilitar o trabalho que nós vamos fazer agora, porque senão se torna impossível, tá? Se ele estiver lá dentro, olha. Então, eu vou colocar o fio aqui, olha, bem no buraquinho do anel mágico, onde eu comecei. Então, eu vou empurrando aqui. E, no meio do caminho, eu vou fazer assim, olha, gente, vou mostrar por aqui, por fora pra vocês. Vou fazer esse trabalho por dentro, tá? Então, eu saio com a agulha num ponto aqui fora, ó. Imediatamente já entro com ela na próxima carreira. E vou fazendo assim, ó. Saio aqui, já entro aqui, dou um espaço de umas 3, 4 carreiras e faço isso novamente, tá? Eu vou fazendo isso até chegar do lado de cá. É isso que eu vou fazer por dentro, tá? Então, vamos lá, olha, colocando aqui onde tá o anel mágico. Então, aqui, ó, entro, saio com a agulha aqui, na próxima carreira, eu entro. E aí, eu vou fazendo isso aqui, ó, na distância que eu achar melhor, tá? Quando eu deixo um espaço maior entre uma carreira e outra, então eu vou ter um franzido mais largo. E quando eu tiver menos espaço, o franzido vai ser menor. Aqui pro final, eu já prefiro deixar maior, tá? Ó, e aí, eu vou entrar, esse último aqui eu vou pular 2 carreirinhas, tá? E aí, eu vou sair aqui, ó, onde eu fiz o fechamento. A agulha de 10 centímetros, ela é melhor por causa disso, ó, você consegue fazer de uma vez só, tá bom? Se você tiver com uma agulha menor, como essa daqui, olha, então, você vai sair no meio do caminho, aqui assim, você puxa o fio pra fora, a agulha, né, pra fora da tromba, e depois você entra com ela novamente. Não tem problema nenhum, você vai conseguir fazer tranquilamente. Olha só. Agora, você vai puxar o fio aqui. E tá vendo aqui, ó, que tem o fio passando aqui? Não dá, tá? Tem que puxar ele, e aí a trombinha já vai ficar assim, ó, tá bom? Ó, já tá toda enrugadinha aqui, tá? Já tá na curva certinha. Não puxa tudo, você vê quanto é que você quer, se você quer mais, quer menos. E outra dica que eu vou deixar pra você aqui é, se você quiser uma tromba mais longa, eu acho que esse tamanho tá bom. Mas vai que você quer, por algum motivo, uma tromba mais longa, então você vai colocar mais carreiras entre essas carreiras de aumentos, que são carreiras sem aumentos. Você faz 4 pontos e um aumento, por exemplo. Aí você faz tantas carreiras sem aumento algum. Então, se você fez 4, faça 5, faça 6, entende? Aí você vai ter uma trombinha mais longa. Ó, aqui eu vou dar um nozinho, sem puxar aqui, ó, tá? Ó. Só pra fixar aqui o tamanho da tromba, do jeitinho que eu quero que ela fique. Feito isso aqui, ó. Não preciso embutir, porque aqui vai ficar o fio, o corpinho aqui, né? Eu vou encaixar o corpinho aqui, então não precisa se preocupar com isso daqui. Então, agora eu reservo isso daqui, orelhas e o bordado dos olhos, eu só vou fazer quando o bichinho já estiver pronto mesmo, tá bom? Bom, para fazer a patinha, eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos, então agora eu vou fazer uma carreira com 6 aumentos e depois uma carreira com 1 ponto e 1 aumento. E aí, terminado essas carreiras, eu volto aqui pra gente continuar. Bom, chegando ao término das carreiras, então agora aqui no último ponto,
Eu vou trocar para o fio rosa. Concluo o último ponto com o rosa. Deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho. E agora, eu vou fazer uma carreira sem aumentos, uma carreira com 18 pontos, pegando pela alcinha de trás. Então, muito bem, gente, olha só, terminando a primeira carreira aqui. A partir daqui é o seguinte, para a patinha da frente, eu vou seguir mais 4 carreiras, então vou ficar com um total de 5 carreiras. Para a patinha de trás, eu vou seguir mais 6 carreiras, então vou ficar com 7 carreiras, tá? Lembrando que é só uma patinha na frente e uma patinha de trás, tá bom? Bom, chegando aqui na última carreira, essa patinha aqui que eu tô fazendo é a traseira, tá? Olha, essa daqui eu fiz com as 5 carreiras, patinha dianteira. Então, chegando aqui, é fazer uma carreira de pontos baixíssimos, não precisa apertar o ponto, deixa ele bem frouxinho. E estão terminadas as patinhas. Para o corpinho, eu tenho um anel mágico com 6 pontos, depois uma carreira com 6 aumentos. Aqui eu já tenho uma carreira com ponto e um aumento. Então, eu vou continuar fazendo uma carreira com 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, e vou assim até 6 pontos e um aumento. Então, terminadas essas carreiras todas, eu volto para a gente dar continuidade ao corpinho. Bom, a partir daqui, vou colocar aqui um marcador. E nós vamos fazer 6 carreiras sem alteração, tá bom? Então, terminadas essas 6 carreiras, eu volto aqui pra gente dar continuidade. Bom, gente, eu já fiz aqui 6 carreiras iguais, né? Então, agora nós vamos começar as carreiras de diminuições. É o seguinte, olha, então a gente começa com 6 pontos e uma diminuição. Depois nós vamos fazer uma carreira sem alteração. Depois, uma carreira com 5 pontos e uma diminuição, seguida de uma carreira sem alteração. Então, a gente sempre vai fazer uma carreira de diminuição e uma sem alteração. E a gente vai continuar assim, a gente vai seguir até 4 pontos e uma diminuição. Quando chegar em 4 pontos e uma diminuição, a gente também vai fazer uma carreira sem alteração e fechar com uma carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Isso é super fácil, tranquilo. Então, a gente vai acelerar o corpinho e já vamos passar para a nossa próxima etapa. Gente, olha só, o corpinho já tá feito, passei uma carreira de pontos baixíssimos aqui em volta, cortei o fio, tá bom? Então, agora a gente vai separar e vamos continuar a próxima etapa. Olha só, eu vou fazer assim, olha, 4 dedos aqui, ó, um pouquinho mais assim, ó, um fio dobrado ao meio. Então, vou cortar ele aqui, tá? E vou reservar isso aqui. Agora, o mesmo tanto aqui, mesmo tanto não, tirar um pouco mais aqui, ó. A gente vai fazer o rabinho do elefante. Então, nós já fizemos isso aqui nos chaveirinhos, em vários outros trabalhos, tá? Bem, aqui eu começo um pontinho e aí passo o fio por cima da agulha e puxo uma laçada, ó. Esse que tá solto aqui, eu passo por cima da agulha e dou uma laçada com o fio que tá vindo do novelo, tá? Aí, eu faço isso aqui, já vou contar quantas vezes aqui pra vocês, espera aí. Pronto, deixa eu contar aqui, ó. Vou cortar aqui também. E vou puxar aqui, ó. Prontinho, essa parte aqui já está feita. Eu vou contar aqui quantas vezes eu fiz. Tem o inicial aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 laçadinhas assim por cima da agulha, tá? Então, agora eu puxo aqui, ó, uma laçada aqui. Puxar o fiozinho daqui, assim ele fica no meio. E agora eu vou dar um nó.
tá bom? Isso daqui, gente, é o pelinho do rabinho dele, tá? Eu sei que está grande, mas eu vou passar... Eu vou usar a rasqueadeira para desfiar, então depois que eu usar a rasqueadeira, aí eu corto do tamanho que eu quero, tá bom? Por enquanto, é só reservar. Bom, nessa etapa, nós vamos precisar de uma parte em amarelo, ou então na cor da solinha que você está fazendo, né? E a outra parte na cor da pele da elefantinha, que aqui no caso do meu é rosa, tá? Então agora vou mostrar pra você como é que a gente vai fazer essa parte aqui. Bom, gente, nós vamos fazer a orelha e para isso eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos, uma carreira com 6 aumentos. Então agora vou fazer aquelas carreiras de aumentos normais, um ponto e um aumento, depois uma carreira com 2 pontos e um aumento, a outra com 3 pontos e um aumento, e eu vou assim até 5 pontos e um aumento. Terminadas essas carreiras, eu volto para a gente continuar. Bom, chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer a partir daqui 3 carreiras sem alteração. Bom, olha, então agora feito as 3 carreiras, eu pego a outra parte que eu fiz primeiro. É melhor sempre fazer a parte de dentro primeiro, tá? E aí, aqui, ó, eu terminei aqui, fiz o acabamento dela aqui. Eu vou usar uns pontinhos antes aqui, ó, tá? Que assim vai ficar todo mundo aqui embaixo, não vai aparecer, tá? Aqui, opa, peraí. Antes disso, aqui terminada a carreira, eu venho a seguir e faço um ponto baixíssimo, tá? Assim vai ficar tudo no mesmo nível aqui. Olha só, então voltando aqui, eu vou pegar uns pontinhos antes aqui, ó. Pega quantos pontinhos você quiser, tá? É só pra ficar mais ou menos tudo aqui na mesma faixa. E agora eu vou fazer ponto caranguejo unindo os dois lados, esse daqui e o de lá, o de trás, só que pela alcinha de trás, ó. Vou pegar aqui a alcinha de trás e a alcinha de trás daqui, ó, tá vendo? E aí eu puxo de uma vez só, tá? Você pode fazer esse aqui que eu gosto de fazer, que é decoradinho, ou então aquele outro que é só o ponto baixo mesmo, de trás pra frente. Aqui é só dar volta no círculo todo, fazer o acabamento ali e cortar o fio, tá bom? Então, feito isso, a gente já vai para a próxima etapa. Para o balãozinho, eu tenho aqui um anel mágico com 6 pontos e uma carreira com 6 aumentos. Agora eu vou fazer uma carreira com um ponto e um aumento, seguida de mais uma carreira com 2 pontos e um aumento. Aí, terminadas essas 2 carreiras, eu volto para a gente continuar. Bom, feito essas 2 carreiras, a partir daqui eu vou fazer 3 carreiras sem aumentos. Feito as 3 carreiras, agora eu vou fazer uma carreira com 2 pontos e uma diminuição a volta toda. Agora eu vou fazer uma carreira com 18 pontos. É uma carreira sem diminuição. Agora, uma carreira com um ponto e uma diminuição a volta toda. Bom, agora a gente vai encher o nosso balãozinho. Vamos fazer agora uma carreira com 12 pontos. E agora uma carreira com 6 diminuições. Nesse momento aqui a gente pode encher mais um pouquinho para completar o balão, para ele não ficar disforme. Não precisa encher muito não, é só para não ficar nenhum cantinho vazio. E agora nós vamos fazer uma carreira com pontos altos, fazendo um aumento em cada ponto de base. Então eu tenho 2 pontos altos em cada ponto de base, eu vou ficar com 12 pontos altos aqui. Terminado aqui os 12 pontos, eu coloco a agulha no primeiro pontinho que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou puxar um fio aqui, um fio longo, tá, gente? De mais ou menos aí uns 20 centímetros, tá? Corto ele. Puxar aqui, tirar esse aqui que eu já não preciso mais. Agora veja bem, ó, aqui aonde eu comecei os primeiros pontos, eu insiro a agulha e puxo a linha aqui pra dentro, tá? Só pra ela sair do lado de cá. Agora a gente aperta aqui, ó,
dá só 2 voltinhas aqui. Se você tirou mais fio, dá pra dar mais voltas. Vou colocar a agulha aqui dentro e puxar o fio. Ó. E deixa esse fio grande aqui, porque a gente vai precisar juntar ele com os outros balõezinhos, todos juntos na tromba da elefantinha, tá bom? Então tem que deixar esse fio aqui. Quanto maior a guirlanda que você for usar, o anel de isopor, maior precisa ser esse fio para ele poder alcançar a trombinha do elefante, que está até um tamanho exagerado, tá? Mas eu prefiro pecar assim. Balõezinhos, você vai fazer quantos balõezinhos você quiser para decorar a sua porta de maternidade, tá bom? Então agora vamos à montagem. Bom, pessoal, então nós chegamos aqui à etapa da montagem. Ainda está faltando a borboletinha, mas eu prefiro fazer essa etapa primeiro e fazer a borboletinha depois, tá bom? Então eu vou fazer aqui pra vocês como eu faço. Olha só, eu cobri o anel e essa parte, como eu falei pra vocês, tá lá na outra porta de maternidade, já deixei o link aí no card pra vocês, tá bom? E a dica que eu vou deixar pra vocês aqui é a seguinte, olha, dá pra gente ver aonde teve a costura central aqui, tá? Onde eu juntei aqui e pelo lado de cá eu costurei, tá? Quem quiser pode cortar uma tirinha de feltro e cobrir esta parte da costura aqui, tá legal? Essa parte aqui da costura, dá pra gente ver onde que tá, porque ela tá diferente, viu, gente? Por mais apertadinha que você faça, ó, se você fizer assim, ela não vai aparecer tanto, mas você sabe que tem uma costura ali, às vezes a pessoa mesmo que comprou pode pegar, fazer assim, ó, acaba cedendo aqui. Então o que que acontece? Eu prefiro deixar essa parte aqui para colocar alguma decoração aqui, como é o caso do balãozinho. A gente nessa porta de maternidade, a gente tem uma série de balãozinhos concentrados aqui, né? Então eu vou deixar essa parte para colocar o balãozinho. Quanto ao a argolinha de pendurar aqui, nesta porta de maternidade, eu prefiro deixar por último. Vocês já vão entender quando a gente chegar nessa parte, tá bom? Olha, vou separar aqui uns alfinetes, vou prender até tudo por aqui assim, para ficar mais fácil, para poder fazer a montagem. A montagem é bastante simples, só de ver a foto aí já dá para vocês verem como é que é feita a montagem, mas eu vou dar um help aqui para vocês. Juntar mais alfinete aqui, que a gente não sabe nem quanto a gente vai precisar. E aí a gente começa assim, olha, falta o olhinho, vamos fazer o olhinho por último, tá? Depois. Às vezes você quer colocar pro lado de cá, às vezes você quer colocar pro lado de cá. Então, para não dar muita confusão da última que eu fiz, eu vou colocar do lado de cá, tá bom? Vou colocar aqui. Vou prender os alfinetes aqui. Eu prefiro prender alfinete aqui, ó, pela parte de trás, e os branquinhos mais invisíveis colocar aqui na parte da frente, tá? Trombinha fica aí assim. Aí vamos aqui ao corpinho. Não precisa encher muito aqui esse corpinho, tá? Corpinho você vai achar um pouco diferente. Deixa eu levantar isso aqui um pouquinho mais pra cá, né? O que acontece? Se você costurar o corpinho ou colar ele aqui antes, ele vai ficar meio esquisito. É bom fazer agora, nesse momento, tá? Então aqui é só encostar aqui pra posicionar. Eu estou fazendo desta forma porque eu vou colar essas partes, tá? Não é um brinquedo que vai ficar sendo manuseado, é um negócio decorativo, então dá pra colar de boa. E eu vou colar aqui também o corpo na cabeça, tá bom? Se você quer costurar, você só marca a posição, costura e depois volta pra continuar a montagem do projeto, tá legal? Vamos ver aqui, olha, o rabinho nem precisa, né, gente? Mas vamos lá. Colocar o rabinho aqui, opa, tô colocando ao contrário, aqui, ó. Vou colocar aqui assim só no bumbumzinho dele. E aqui a gente tem as perninhas dianteira e traseira, tá bom? Então agora eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui. Olha, nada aqui precisa ficar muito cheio, né? Aquele negócio que vai lavar e depois vai murchar. Nada disso. Você só precisa colocar enchimento suficiente para dar forma aqui, tá? Vou colocar esse fio aqui pra dentro já, ó. Deu forma na patinha. Tá perfeito. Olha só. Então eu vou colocar aqui a menorzinha aqui.
Prontinho. E eu fazer a mesma coisa na maiorzinha. Mas tem que ter enchimento até aqui, tá? Porque senão ela vai ficar fininha. Então não precisa colocar muito pra ficar duro, tá? E aqui, ó, essa parte aqui, ó, tá vendo? Que a gente fez a troca do fio aqui, põe para baixo, tá? Já alfineta agora para baixo para você não esquecer. Lembrando vocês mais uma vez que não precisa fazer outra patinha, tá bom? Ela vai atrapalhar do lado de lá, porque ela não vai conseguir encostar na parede, vai ficar assim, ó, tá bom? Olha, tem aqui a orelhinha também, né? A gente vai colocar a orelhinha bem aqui assim. Ó, essa parte aqui a gente deixa pra baixo aqui, tá? Prontinho. E aí a gente vai passar cola daqui até mais ou menos aqui, tá? É melhor passar nessa região aqui, ó, tá? Porque é nessa região que vai encostar. Aí vai encostar aqui assim e pronto. Então agora vamos passar para a parte dos balõezinhos. Olha, eu amarrei todo mundo junto aqui. Tentar soltar aqui agora. Os balõezinhos é o seguinte, gente. Fiz balões maiores e menores. Então, como vocês puderam ver, os menorzinhos eu deixei o padrãozinho na tela pra vocês, tá? Mas é muito simples. Aliás, isso aqui tudo é muito simples. É bom para as pessoas que estão iniciando, porque anima bastante. E aí, olha, você vai colocando aqui, ó, aqui aonde tá a minha costura, tá? Então, eu vou aproveitar e vou deixar o balão grande aqui, ó. E aí você vai colocando aleatoriamente, você vai fazer os balãozinhos nas cores que você quiser. Vou colocar esse azul aqui, ó. Você pode colocar mais assim, um em cima do outro. Aí faz... Além de efeito 3D, já fica mais do que 3D, né? Olha só. Não coloca eles todos retinhos, não, sabe? Coloca uns quase que saindo, assim, pra ficar mais natural, olha, mais tortinho, assim. Vou botar o amarelo agora aqui, ó. Deixa essa parte aqui assim, não quero que cubra, que assim não. O outro eu coloquei todos eles juntinhos, assim. Esse aqui eu vou colocar um pouquinho mais separado. A gente não precisa fazer todos iguais, tá? Até porque quem faz pra vender é legal, porque a cliente fala, nossa, o meu ficou diferente. Porque o artesanato, ele tem disso, né? As peças, elas não se repetem, né? A não ser que a pessoa queira meio igualzinho. Tá legal? Olha só. Então agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Acertar todos esses fiozinhos aqui. Deixa eu vir puxar, porque eu tô mexendo aqui, ele tá andando, saindo da câmera, né? Olha só. Puxa todos eles aqui em direção à trombinha. Sua trombinha vai ficar aqui, tá? O ideal é que você primeiro cole o elefantinho, as partes do elefante. E depois cole as partes do balãozinho. E aí você faça isso daqui. Então, só que para facilitar videoaula aqui pra mim também, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar já agora pra vocês o que vocês vão fazer. Ó, você puxa os fiozinhos, não com força, né? Delicadamente, em direção à trombinha do elefante, tá? Marca aqui com o seu dedo, ó, no mesmo local aqui, ó, onde que tá o encontro dos fios com a trombinha. Então agora eu vou dar um nó aqui, sem tirar o dedo daqui, tá? Esse dedo vai ser referência aqui, ó, tá? Puxar todos eles aqui. Dá uma ajeitada aqui, ó. E agora a gente puxa assim, tá? Pra ele ficar assim, de encontro aqui a trombinha, tá? Então aqui, ó, vou prender aqui também com pinguinho de cola. Nossa, os alfinetes aqui, se eu tivesse contado quantos alfinetes eu ia precisar, eu não teria acertado. Olha só, você vai colar aqui com pinguinho de cola. E aí, esses fiozinhos a gente vai cortar.
Eu gosto de cortar assim, olha, um pequeno, um maiorzinho, outro menorzinho, para eles não ficarem muito iguais. Afinal de contas, um tá voando mais em cima, outro embaixo. Isso não é muito relevante não, viu, gente? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, tá bom? Olha, então aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colar agora essas partes todas aqui, e aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade, tá? Porque daqui não dá pra andar muito sem colar não, tá legal? Bom, gente, olha só, eu já colei todos os balãozinhos, todas as partes, inclusive eu passei a rasqueadeira aqui no pelinho dele, como eu falei pra vocês que eu ia fazer. Pra quem não conhece, a rasqueadeira é essa pecinha aqui que a gente compra nos pet shoppings para escovar os gatinhos, nossos cachorrinhos, tirar o excesso de pelo. Para fazer esse trabalho, é melhor que seja essa daqui, ó, que tem as cerdas de metal, tá legal? Eu acho que a Leila tem. Tá bom? Essa daqui eu peguei no Pet Shopping, mas vocês podem pegar lá na Leila. E tem diversas lojas de artesanato que trabalham com isso aqui também. Se você não quiser adquirir essa peça, não tem, não quer ir buscar, não, né? Então você pode fazer com um pente bem fininho e paciência, tá bom, gente? Tem que ir fazendo devagarzinho para desfiar. A rasqueadeira é mais rápida, mas não é insubstituível, tá? Agora eu vou bordar os olhinhos e para isso eu vou chegar a câmera mais perto para vocês poderem visualizar. Então, olha só, gente, na verdade isso daqui é melhor fazer quando a orelha ainda não está colada para você poder esconder aqui atrás. Mas não é impossível, porque pra gente bordar, para esconder o acabamento, vamos lá, por partes. Para esconder o acabamento é melhor fazer antes da orelha, porque aí você coloca a orelha aqui, né, em cima do acabamento. Agora, para bordar mesmo um lugar legal, é melhor depois da orelha pronta, porque cada vez que a gente faz um desse aqui diferente, eles ficam com um aspecto diferente, né? Então eles vai pedindo um olhinho mais para cá, mais para lá, mais para lá. Você encheu um pouco mais a cabeça ou menos, de repente o enchimento entrou mais para a tromba, já fica com um formato diferente. Então por isso eu prefiro bordar nesse momento, tá? Diversos tipos de olhinhos tem por aí. Você coloca o olhinho que você quiser. Se você quiser fazer ele acordado, você pode colocar aquele olhinho com trava. Eu vou fazer um olhinho dormindo, um olhinho dormindo não. Vou fazer um elefantinho dormindo para combinar com aquela nossa elefantinha dorminhoca que puxa cordinha. Se você ainda não viu, também tá no card, tá bom? Então para isso, vamos fazer um olhinho dormindo e eu vou fazer da seguinte maneira, olha. Vou tentar aproximar a câmera um pouco mais aí pra vocês, tá bom? Ó, entra num ponto qualquer por aqui. Vou fazer um olhinho geométrico, que ele é mais retinho e ele é mais fácil de trabalhar, olha. E saio com ele aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá? Então aqui, saio com ele aqui, vou deixar um rabicho, já fiz esse vídeo, não o vídeo do bordado desse elefantinho, mas o bordado das frutinhas, quando você esquece de bordar antes, né? Vou tentar fazer com essa mão esquerda aqui para não atrapalhar a visibilidade de vocês, olha. Tô pulando 2 carreiras aqui e um pontinho aqui, ó. Fiz um lado de um ponto, aqui eu tô fazendo do outro, tá? E aí vou sair com ele aqui, ó, tá? Então aqui tô saindo 2 carreiras depois, contando 1, 2, 3 pontinhos depois, ó. Tá bom? Vou voltar com a agulha aqui e sair aqui novamente. Tá? E aqui eu vou fazer 2 fiozinhos de cílio, ó. Um aqui. É pequenininho mesmo, ele fica quase invisível. Esse aqui até entrou aqui dentro. Pera aí, deixa eu tirar ele. Estou bem no meio do pontinho aqui. Ele quer ser mais discreto. E eu entro com ele aqui dentro no mesmo ponto. Dessa vez vou sair aqui, ó. Aonde eu iniciei. E desculpem se minha mão estiver passando muito aí na frente e dificultando a visibilidade, tá? Mas eu vou deixar para vocês lá no blog uma foto bem pertinho e dá para vocês verem os pontos quando eu comecei, tá?
E agora aqui, olha, vou dar um nozinho. Dois nozinhos cegos, na verdade, ó. Um aqui e outro. Algumas pessoas chamam isso de nó duplo. Coisa bem simples, um em cima do outro, tá? Pra ele não correr. Vou cortar esse fio aqui um pouco mais rente. Entro com a agulha no mesmo local. E vou sair com ela aqui, ó. Agora eu puxo e ele some. Tá vendo, gente? Agora eu puxo um pouquinho mais aqui. Corto. Acabou. Essa parte aqui acabou. Tá? Ficou muito fofinha. Então agora, olha, quem quiser pode ainda colocar, acrescentar um lacinho aqui do lado. Talvez eu faça isso. E agora eu vou fazer a borboletinha pra gente colocar aqui, tá bom? Para fazer a borboletinha, eu inicio com o anel mágico e vou fazer aqui 4 correntinhas. Ainda dentro do anel mágico, eu vou fazer 4 pontos altos duplos. Puxo uma laçada e fecho com um ponto baixíssimo. A seguir, 1, 2, 3 correntinhas. Então, vou fazer aqui 3 pontos altos. Puxo uma laçada e faço um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou espelhar o trabalho que eu fiz até agora. 3 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. E agora eu vou fazer as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E 4 pontos altos duplos. Faço 4 correntinhas. Puxo um ponto baixíssimo. E vou cortar o meu fio. Puxo ele aqui. E agora eu puxo o fio do anel mágico. Está pronta a borboletinha. Então agora eu posso fazer duas coisas. Dar um nozinho em cada uma dessas pontas aqui. Cortar aqui mais ou menos. E passar uma colinha branca aqui, aguardar a secagem e tá pronta. Essa borboletinha é para aplicação, tá? E a outra opção é colocar aqui dentro um pistilo de flor, colar com cola quente. Um não, 2 pistilos, olha só. E ficar as anteninhas dela assim, que é o que eu faço. Pode colocar também ímã aqui atrás, usar como ímã de geladeira, ou então para colocar naqueles porta-retratos decorativos, que são à base de metal, ou então para decorar os murais de foto também, fica muito bonita. Então, gente, agora, olha, com as borboletinhas já feitas, é só arrumar o melhor lugar para colocar a borboletinha, tá? Olha, a outra que eu fiz, eu coloquei assim, olha, a borboletinha uma pertinha da outra, aqui assim, tá? Essa daqui eu posso colocar uma aqui, como ela é dupla face, tem dos dois lados assim, ó, facilita você também colocar pro lado de cá, então uma viradinha pra cá, outra viradinha pra lá, como você queira. Vou até trocar aqui pra não ficar amarela perto do balãozinho amarelo. Olha só que legal que fica, hein? Bota onde quiser, né? Eu vou colocar novamente as duas presinhas aqui, olha, uma mais pra dentro e outra mais pra fora do anel, pra ficar mais fácil. Colar só a parte das asas que ficam atrás, tá? Senão ela fica chapada. Bom, gente, então agora é o seguinte, olha, o anelzinho que a gente vai colocar atrás, pra ficar segurando no preguinho, igualzinho ao rabinho aqui que nós fizemos, tá bom? Colocar uma argolinha lá. Mas o que acontece agora? Olha só, você vai colocar isso aqui na parede, ou então vai se distanciar, você pode colocar na mesa mesmo, e distancia a sua visão, e você vai ver como é melhor para ficar isso aqui, olha. Às vezes você quer o elefantinho bem viradinho assim. Às vezes você quer ele mais deitadinho assim, tá? Vê como você quer, e aí você vê a parte reta aqui, olha, onde você vai colocar
o ângulo onde você vai colocar aqui a sua argolinha. O outro elefantinho, eu fiz ele mais assim, ó, tá? Esse daqui eu vou deixar ele mais assim. Então o centro dele é aqui pra mim. Tá vendo? Olha. Então eu vou colocar aqui. Vou até trazer um pouquinho mais pra cá, assim. Tá? Então é só ver aqui, virar o lado de cá e vir aqui assim, ó. Você vai seguir essa reta aqui e vai colocar aqui o alfinete. Então é aqui que você vai colocar. Você pode não só colar, mas como costurar. Dá uns pontinhos que ele vai ficar mais firme do que só com cola, tá bom? Ele é super leve, não é pesado, mas fica mais seguro, tá? Essa parte também eu mostrei lá no outro tutorial, então qualquer dúvida é só dar uma olhadinha lá e está pronta a nossa porta de maternidade elefantinha dorminhoca. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Eu quero deixar aqui uma dica para vocês, assim, que eu acho muito, muito, muito legal, fantástica. Olha só, esse padrãozinho, ele já rola na internet faz muito tempo. Quando eu fui fazer, eu tive muita dificuldade porque fica um elefante enorme, não dá pra colocar dentro da guirlanda, então eu tive que fazer um padrão diferente, adaptar ele pra gente, fiz a trombinha já junta, tudo assim pra facilitar, tá legal? Então, uma dica que eu quero deixar pra vocês, que é assim, muito legal, foi que muitas pessoas, quando eu fiz a Elefantinha Dorminhoca musical, me pediram um elefante menor, que não precisava, pessoas que não queriam colocar a caixinha de música dentro e que precisavam de um elefante menor. Na época eu fiquei devendo esse padrãozinho para as pessoas porque eu não consegui fazer. Esse padrão aqui é menor. Tá legal? Então, se você tá procurando elefantinho para amigurumi mesmo, para criança brincar e tudo mais, faça esse daqui. Isso, logicamente, você vai acrescentar orelhas e patinhas do outro lado para criança brincar. Nesse tamanho não cabe caixinha de música, tá bom? Fica sendo só um elefantinho para decorativo, então para criança brincar mesmo, o que é muito legal porque você já pode oferecer mais uma coisa para sua cliente. Veja bem, a elefantinha dorminhoca, ela não é a elefantinha dorminhoca musical, ela não é um brinquedo que deva ficar na mão da criança. Por quê? Ele não pode ser lavado, ele vai sujar, a mamãe quer lavar, não pode. Se lavar, vai estragar a caixinha musical, né? Então, você pode ofertar a elefantinha musical, vai puxar cordinha, vai ficar lá decorativo, um nananenê bem legalzinha. Você vai ofertar também a porta de maternidade, que vai ficar uma graça, depois todas as mamãezinhas levam para dentro de casa, decoram o quartinho do bebê, fica muito fofo. E você vai ofertar junto também o elefantinho para brincar, né? Sem problema de sujar, que vai poder ser lavado e tudo mais. Isso é muito legal. Olha, gente, mais uma dica que eu quero deixar pra você é o seguinte: dá pra colocar o nome da criança aqui, tá bom? Se você trabalha com tricotinho, você pode colocar o nomezinho da criança aqui, faça menos balões, coloque isso aqui mais juntinho para poder sobrar um espaço aqui, ou coloca as borboletinhas do lado de cá e coloca o nome da criança aqui, vai ficar super bonito. Outra coisa é, vende-se, em muitas lojas eu já vi, umas letrinhas, assim, não é aquele dadinho de letra que eu tô falando, tá? São umas letrinhas soltas, geralmente de MDF. Essas letrinhas de MDF você pode colocar aqui, colar elas todas e escrever o nome da criança, ou você pode, olha só que ideia legal, você pode encher com mais balãozinhos e em cada balãozinho colocar a letra da criança, formando o nomezinho dela. Gente, isso não é fantástico? É muito legal, né? Olha, no cantinho de cá, você pode colocar a sua etiqueta. Eu não gosto de ficar chamando muita atenção. Eu acho que essa atenção tem que ser voltada mais para a criança mesmo. Então, eu gosto de colocar nesse cantinho aqui assim, tá? Eu acho que fica muito legal, tá? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que tenha sido proveitosa para você, formando aí um conjunto, uma linha melhor de elefantinhos para sua coleção, tá legal? Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.